Detalhe pro queijo que já se espalhou aqui também. Famosa por ser barata. Aqui na pizza grande tem 2 kg de queijo. É uma massa bem fofinha, bem gostosa. Mussarela, né? Não tem erro. Nada mais, nada menos do que uma fugaceta. Dela é estilo portenho. Essa é a famosa pizza la piedra. A produção aprovou também. É na mão, é na raça. Oi pessoal, Júlia Gabriela do canal Dias Por Aí. E hoje eu vou levar vocês comigo para experimentar 5 pizzas aqui em Buenos Aires. Pizzas para todos os gostos, desde aquela pizza para comer ali no agito, na correria do dia a dia, como também pizzas super diferentes para ter uma experiência muito legal aqui em Buenos Aires. Bora lá? Estamos então na primeira pizzaria, que é a Hughes. Essa pizza aqui ela é muito famosa por ser barata. Ela chegou a já ter 100 unidades aqui em Buenos Aires e ela realmente, o intuito dela é ser uma das pizzas mais baratas e pelo custo-benefício ela é super gostosa. A gente já pediu várias vezes e vale muito a pena para aquela refeição rápida, aquela refeição que você quer dar aquela economizada, vem na Hughes. Então bora provar. A gente pediu uma pizza de mussarela e foi cerca de R$20. Essa é a famosa pizza la piedra e ela é super fininha, uma massa super gostosa e com bastante queijo, orégano, molho de tomate, uma delícia. Só é importante ressaltar que pelo preço você já vai imaginar que não vai ser a melhor pizza que você vai comer na sua vida, mas ainda assim ela é muito boa, muito bem feita, fresquinha na hora. E gente, mussarela, né? Não tem erro. E ó, aqui ó, é a tábua da pizza. A pizza, guardanapo tradicionalzão, bem de papel mesmo. E é isso, sem prato, sem talher, sem nada. É na mão, é na raça. Mais uma parada de pizza, agora estamos na Tognis, no bairro Belgrano. Fica ali no finzinho do bairro Ticino. E, bom, aqui é super especializado em pizzas em fatia e as pizzas têm 26 centímetros, então é uma pizza grande, dá uma refeição, assim, aquela refeição no meio do dia para você parar enquanto está turistando, então é uma boa opção. Bora provar. A gente pediu uma pizza de pepperoni e uma coisa curiosa é que o pepperoni da pizza é produzido por eles, então é algo super bem feitinho, super caseiro. Bora ver. É uma pizza bem fininha. O pepperoni ele é bem gostoso, assim, é forte, mas é bem gostoso. Eu não sei, eu amo pizza fininha, então pra mim isso aqui conquista. Só que essa pizza não é das mais baratas. Ficou ali na média dos R$20, já é um pouquinho mais caro, mas pela experiência é algo que vale a pena conhecer. Se estiver aqui por Belgrano, é interessante experimentar. Produção, quer experimentar? Gostou? Produção aprovou também. E uma coisa, além do pepperoni ali ser feito por eles, a pizza em si é toda de fermentação natural e ela é 100% orgânica. E antes de vir aqui nessa pizzaria, eu dei uma pesquisada no restaurante e eu achei uma coisa bem curiosa. O dono dessa pizzaria, ele viveu por muitos anos nos Estados Unidos, então ele trouxe essa receita de lá. E aí por isso que a massa ela é tão fininha, tem as fatias grandes e tudo mais. Pizzas que são forte da casa mesmo são as pizzas grandes, que tem 50 centímetros, enfim, é gigante, né? Então dá pra fazer uma super refeição em várias pessoas, inclusive. Mas para quem tá vindo aqui sozinho, enfim, quer uma refeição rápida, só uma coisinha para comer, o ideal é essas pizzas em fatias que já são grandes também, né? Estamos na pizzaria Guerrin, uma pizzaria muito famosa e muito conhecida de Buenos Aires. Ela fica aqui pertinho do Obelisco, então se você tá passando por aqui, vale a pena parar e conhecer. O legal dessa pizzaria é que logo na entrada, quando você chega, tem várias mesas e as pessoas estão ali comendo pizza em pé mesmo. Então isso é muito prático assim pro dia a dia, é fluxo rápido e aí você vai entrando, vai encontrando salões que são mais fechados e escondidos. A gente fez um caminho muito legal para chegar até aqui e acho que isso conta um pouco com a magia dessa pizzaria. Esse salão ele é todo decorado, tem as paredes pintadas, tem telas, tem quadro,
tem coisinhas penduradas, pimentas penduradas, então tem todo um cenário assim que te deixa se sentindo em um lugar mágico. E por ser considerada uma das melhores pizzarias de Buenos Aires, a gente veio aqui provar. Na verdade, vou até refazer a minha fala. A gente já provou ela ano passado, mas como minha mãe veio visitar a cidade, a gente fez questão de trazer ela aqui, porque realmente é uma pizzaria diferenciada. Ela é estilo portenho, é clássico. A gente pediu a pizza especialidade Guerrin, então é uma pizza clássica da casa. E ela basicamente é queijo, é presunto, é pimentão e é azeitonas. E ó, a pizza aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, eu fiz uma... Ela foi se caindo toda, né, foi se desmanchando e eu meio que juntei pra vocês verem as camadas. A pizza, ela é bem fofinha, a massa é bem fofinha, bem gostosa. Tem ali um presunto. O pimentão, ele é bem cozidinho, então ele fica molinho, sabe, gostoso. E a azeitona dá aquele toque, assim, aquele toque salgadinho pra pizza. Então, pra mim, tá perfeita. Gente, olha que curioso. O Guilherme tinha visto em algum lugar que esse forno, ele tava ligado há muito tempo. E a gente ficou, mas será que é verdade? Será que não é? A gente chamou uma atendente e confirmou essa história. E o primeiro forno, o forno lá da frente, tá ligado há 91 anos e nunca apagou. Ah, mas e na pandemia, que tudo fechou? Vinha uma pessoa e ficava cuidando do fogo. Então, ele literalmente nunca se apagou, 91 anos. Esse aqui, desse lugar que a gente tá, nesse outro espaço, ele tem só 4 anos. Ele é um espaço mais novo, mas o primeiro, que é o lá da frente, que é o original, 91 anos. Eu achei incrível. E aí, ó, pra vocês terem noção, a gente pediu uma pizza de 8 fatias e a gente não deu conta. Estamos levando aqui a marmitinha pra casa, sobrou uma fatia, porque a pizza daqui, ela é pesadíssima, ela é, assim, bem recheadona, assim, a massa, ela é gordinha, então ela enche bastante. Diferente de algumas pizzas aí que você encontra, mas essa daqui, ela é bem completa. E se você tá na dúvida, mas será que vale tanta pena? Vou mostrar pra vocês. Não só vale, como todo mundo aqui sabe disso, que a pizzaria está cheiaça. E aí, além desse pessoal aqui comendo, tem gente lá na fila, que eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas aí eu boto uma outra imagem. Tem gente fazendo fila pra entrar. E lembrando que esse é só um dos muitos salões que tem aqui, então os outros devem estar lotados e aí estão vindo pra esse. E não tem mesa, simplesmente, tem que ficar esperando pra poder entrar. E é grande. Então dá pra ter uma noção de que a pizza realmente é muito boa. Chegamos então na Fuego Pizzas del Mundo, que como o próprio nome sugere, é uma pizzaria que tem vários estilos de pizza e é muito legal porque você pode conhecer sem ir para esses lugares, sem ir para esses países, e além disso é diferente do que você costuma encontrar aqui em Buenos Aires, então é uma opção bem diferenciada. A gente pediu então uma pizza estilo Chicago, mas aqui você vai encontrar de todas as partes do mundo. Tem pizza New York, tem portenha, tem pizza romana, tem pizza de vários estilos. Então é muito legal para você conhecer. Eu acho a Chicago uma ótima pizza porque ela é como se fosse uma torta, então ela é muito diferente de tudo, assim, é uma pizza bem diferente mesmo. Detalhe pro queijo que já se espalhou aqui também. Então a pizza, ela tipo duplica, né? Ó, essa pizza, ela tem uma massa aqui ao lado e embaixo. E aí ela tem molho de tomate, queijo e pepperoni. E o pepperoni, ele tá meio que no meio ali da pizza. Então é bem recheadão. Bom, tem muito queijo. É até difícil, dá medo de se afogar. E a mistura do molho de tomate com pepperoni é meio apimentadinho e fica meio agridoce, assim, bem gostoso. Essa pizza, o legal dela é que é um estilo bem diferente, né? Diferente do que os argentinos comem aqui, do que tem em todos os restaurantes. Então, se vem no Fuego, é uma ótima pedida. E a gente pediu uma pizza grande, que aumentou bastante aí o preço ao longo do tempo. Quando a gente chegou, ela era, sei lá, quase que metade do valor. Mas ainda assim vale a pena experimentar por ser diferente mesmo, né?
E uma pizza grande, só pra vocês terem ideia, a gente comeu em 3 pessoas, vieram 6 fatias. E foi super tranquilo, a gente ficou bem satisfeito, assim, a pizza como tem bastante queijo, acaba que pesa, assim, bastante, então 2 fatias acho que é o ideal, assim. Chegamos na nossa última pizzaria do vídeo, que é a La Meseta, para pedir nada mais nada menos do que uma fugaceta, a pizza mais tradicional e a mais pedida do lugar. Para vocês terem noção, essa pizzaria foi fundada em 1939 e está em pé até hoje. Aos finais de semana tem muita fila, a gente veio no início desse ano e a fila rodava dentro da própria fila. E, bom, hoje é dia de semana, então a fila tá um pouco menor, mas ainda assim tem fila. Esse lugar, ele é muito conhecido pelos locais, então você vê bastante argentino vindo aqui comer. E o lugar aqui é pra comer em pé, levar pra casa, aquela comida rápida, pizza em fatia e também empanada. Outra coisa também bem curiosa é que no cardápio só tem 4 sabores de pizza. Então é um cardápio bem enxuto, empanadas são 2 sabores e aí tem alguns postres. A gente foi do clássico, foi de fugaceta, que na pizza grande tem 2 quilos de queijo. Mas a gente não fez essa loucura de pedir uma pizza grande, porque na primeira vez a gente, na inocência, não sabia que vinha tanto queijo, que era tão grande assim. A gente pensou, pizza do Brasil, 8 fatias, tranquilo para 2 pessoas comerem, sobra ali 1, 2 fatias. Aí a gente pediu. E aí a gente teve que levar para casa, porque uma fatia foi muito. Da segunda vez que a gente veio, início desse ano, a gente pensou, vamos pegar uma pequena. Só que chegando aqui não tinha pequena, era grande ou a fatia. E a gente pensou, eu acho que uma fatia vai ser pouco. A gente pediu a grande mais uma vez e a gente teve que levar pra casa e comer em várias refeições. Então já fica a dica de que uma fatia, ela é uma refeição. Então, o queijo, enquanto eu fui falando, ele já foi se distribuindo aqui pelo prato. Mussarela original. E de verdade, essa aqui eu acho que é uma das melhores indicações de pizzaria, porque é aquele tradicional básico e bom, sabe? A fugaceta, ela é conhecida por queijo e também cebola. E essa aqui, a cebola é bem suave, assim, você sente, né, o gosto, óbvio, mas não fica com aquele bafão na boca. E o queijo é mussarela, assim, daqueles bons, assim, bem tradicional mesmo. Aqui no início não tinha muita massa porque o queijo foi, então peguei mais queijo e cebola. Mas aqui, você consegue ver que a massa ela é bem fofinha, sabe? Ela é mais grossa, né? Mas ela é bem fofinha. Tá torradinha em cima. Mas, pra vocês terem noção. Uma massa, assim, daquelas pizzas bem caseiras mesmo. E eu sei que eu prometi um vídeo de pizza, mas eu vou dar um bônus aqui. A gente também pediu empanadinha de carne. É a primeira vez que eu como empanada aqui, então eu vou realmente provar com vocês. Já de primeiras impressões, ela é pesada, bem pesada, e ela é bem grande, pra vocês terem noção do tamanho da minha mão. E ela é assadinha, né? Tem empanada frita e assada, e essa daqui, ela é assada. A carne, ela tá bem temperadinha, e a massa, ela é bem fofinha, igual a pizza, assim. Claro, é outra massa, mas é fofinha igual. Bem, assim, gostoso de comer. A empanada é bem boa. Aprovado. Até faltou voz. Aprovado. Nosso filmmaker tá comendo, que ele também merece. Mas deixa eu contar uma outra curiosidade pra vocês. Esse lugar aqui, ele apareceu no documentário da Netflix, o Street Food. Acho que também por conta disso, muito turista começou a vir e visitar o local. E pra gente concluir o vídeo de pizza, que já tá tomando outro rumo, um postre de doce de leite. É tipo uma tortinha com recheio de doce de leite, pelo que eu posso perceber. Bem recheadão. Então, como sempre, eles dão um jeito de tornar as coisas com doce de leite não muito doce. O doce de leite, ele é algo bem doce, mas a massa consegue dar uma quebra. Então, é uma tortinha, em cima ela tá bem douradinha. E o doce de leite dá o charme, dá o gosto pro negócio, né? Muito bom também. E é isso, minha gente. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, comenta aqui qual pizzaria você mais gostou. E não esquece de se inscrever e compartilhar com o amigo que você quer trazer para essas pizzarias. Um beijo e até qualquer dia por aí.